sou Júlia Gotchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com foco no autismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferenciação dos distúrbios da comunicação. No vídeo anterior, falamos sobre como se desenvolve a comunicação, como se desenvolve a linguagem. Falamos da linguagem expressiva, da linguagem receptiva, o que é esperado para cada faixa de desenvolvimento. Se você não assistiu esse vídeo ainda, o link vai estar aqui embaixo e ao final desse vídeo você vai ser direcionada para o vídeo anterior. Por que é importante você entender a diferenciação dos distúrbios da comunicação? Caso você tenha percebido algum atraso no seu filho, na criança que você atende, que você leciona alguma aula, que você acompanha, você precisa entender qual é a origem desse atraso, o que pode ser esse atraso, quais são as possibilidades de distúrbios da comunicação, o que será que é esse atraso. Então, se você notou algum atraso no desenvolvimento de linguagem do seu filho, da criança que você atende, do seu aluno, esse vídeo é para você. Vamos falar hoje, então, sobre 4 tipos de distúrbios da comunicação. O primeiro é o atraso de linguagem, o segundo é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o TDL, o terceiro é o autismo e, por último, o transtorno pragmático social. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o atraso do desenvolvimento da linguagem. O que é um atraso do desenvolvimento da linguagem? O atraso é quando a linguagem se desenvolve de forma mais lenta e a criança adquire todos os componentes da linguagem na mesma sequência. Então, ou seja, o desenvolvimento de linguagem ele acontece de forma linear. E o atraso ele vai acontecer de forma também linear, mas ele vai acontecer mais atrasado do que o esperado para a idade. Então, aquela criança tem 2 anos, ela vai estar com uma linguagem, a linguagem esperada para 1 ano, e ela tem 2 anos de idade. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece o atraso. E ele normalmente, ele pode ser superado de forma independente, então a criança sem fazer terapia, sem receber alguma estimulação específica, ela supera esse atraso, ou ela pode fazer terapia e superar esse atraso de forma rápida, sem nenhuma intercorrência nesse caminho. Então, esse é o atraso de linguagem. O transtorno específico de linguagem, que seria o transtorno de desenvolvimento da linguagem, o TDL, antigo DEL, que era o transtorno específico de linguagem. O que é o TDL? Então, ele é uma alteração na compreensão e na expressão de linguagem. As crianças elas vão ter dificuldades específicas nos aspectos linguísticos. Então, algumas manifestações desse transtorno é falta na expansão vocabular. Então, essa criança tem poucos repertórios de vocábulos. Então, ela é esperado para ela 200 palavras, para a idade dela, ela vai ter 3, 4 palavras. Ela tem uma memória fonológica muito ruim. Então, por exemplo, palavras mais extensas como batata, ela vai conseguir falar só o ba. Ela vai ter uma dificuldade de fazer, de conseguir produzir palavras mais extensas, que demandam mais memória operacional fonológica. Ela vai ter dificuldades sintáticas, então ela pode ter dificuldade na formação de frases, em elementos mais específicos gramaticais, então ela vai ter dificuldade sintática, morfológica, dificuldade no uso de pronomes, e também déficits pragmáticos. O que são déficits pragmáticos? Dificuldade no uso funcional dessa linguagem. Então ela vai ter um empobrecimento de linguagem e, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade de usar essa linguagem, de que forma ela vai usar essa linguagem. O ponto importante do transtorno específico de linguagem, do transtorno de desenvolvimento de linguagem, é a gente entender quais são os fatores de exclusão e de inclusão para esse transtorno. Como ele é um transtorno que a gente classifica como ele tem uma questão primária de linguagem, é um transtorno que afeta especificamente a linguagem, ele tem alguns fatores de exclusão. Então, a criança não pode ter nenhum outro tipo de transtorno. Então, ela não pode ter uma deficiência intelectual, ela não pode ter uma deficiência auditiva, ela não pode ter uma questão motora, ela não pode ter uma lesão neurológica, ela não pode ter uma dificuldade, algum distúrbio socioemocional, ela não pode ter um transtorno global do desenvolvimento. Então, se ela não tiver nenhum dessas outras coisas, nenhum desses outros transtornos, ela pode sim ter um transtorno específico de linguagem, que hoje em dia é chamado de transtorno de desenvolvimento de linguagem. E quais são os fatores de inclusão para esse diagnóstico? Ela tem um baixo desempenho nos testes de linguagem, então o fonoaudiólogo aplicou vários testes de linguagem, ela tem um baixo desempenho tanto em linguagem expressiva quanto em linguagem receptiva. Ela tem um gap, tem uma diferença entre a idade cronológica e a idade linguística. Então ela tem 2 anos e ela tem um gap entre o que é esperado para a idade dela, tanto de linguagem expressiva quanto de linguagem receptiva. E ela tem uma discrepância
entre o desenvolvimento cognitivo verbal e não verbal. É importante também falar que o diagnóstico do transtorno específico de linguagem, o TDL, transtorno de desenvolvimento de linguagem, ele é feito após os 5 anos. Então, isso não quer dizer que a criança não pode entrar em terapia antes disso. Ela pode e deve entrar em terapia antes disso. Mas, normalmente, esse diagnóstico, você fica como uma hipótese diagnóstica. E quando ela completa 5 anos, ela pode ter o diagnóstico definitivo. Isso porque aos 5 anos é o momento que as crianças maturam de fato a linguagem. E aí você consegue de fato entender que essa criança já maturou a linguagem, ela já teria o que é esperado para um adulto e mesmo assim ela não desenvolveu as questões de linguagem. Então ela pode ser considerada tendo um transtorno do desenvolvimento de linguagem. Vamos falar agora do autismo. Então, o que é o autismo? É um déficit especificamente em algumas, é um déficit em questões persistentes na comunicação social e na interação social. A criança vai ter déficits expressivos na comunicação verbal, não verbal, questões específicas de interação social e movimentos restritos e repetitivos em diversas questões. Podem ser motoras, podem ser na fala. Ela tem uma dificuldade de reciprocidade socioemocional, ou seja, ela tem uma dificuldade de compartilhar aquilo que ela vê, aquilo que ela acha interessante com o outro. Ela tem uma dificuldade na troca de turno, uma dificuldade de trocar a vez, de perceber o outro, uma dificuldade de intenção comunicativa, então também um déficit pragmático. Ela tem uma dificuldade de pedir, de uma coisa muito comum no autismo, né? É o que a gente chama de bando mecânico, que é a criança pegar a mãozinha do outro para conseguir o que ela quer. Isso é uma coisa muito clara em crianças que têm dificuldade de buscar o outro para alguma coisa. Então, eu não quero interagir com você, eu pego a sua mão e a sua mão executa aquilo que eu preciso. Então, eu não preciso pedir para você, eu só pego a sua mão e faço aquilo que eu preciso. Então, eles têm bastante dificuldade em buscar o outro, em pedir as coisas, em iniciar a comunicação. E tem uma característica muito importante, que é isso dos movimentos restritos e repetitivos. Então, as crianças com autismo, normalmente, elas têm alguns rituais específicos, ela tem alguns movimentos com o corpo que são repetitivos e alguns interesses repetitivos. As brincadeiras, normalmente, também são repetitivas, ela focou e tem interesse em alguma coisa específica e ela fica naquela brincadeira o tempo todo, naquele movimento do corpo o tempo todo. As dificuldades de comunicação e de linguagem, elas vão ser, o autismo, ele é um espectro, então é o transtorno do espectro do autismo. Então, ele é muito amplo. Então, as dificuldades de comunicação, elas vão desde crianças não verbais, que não produzem a fala, até crianças que produzem a fala, mas têm dificuldades pragmáticas, dificuldades no uso funcional da comunicação. Então, a gente tem uma gama de dificuldades de comunicação, mas se a criança tem essa dificuldade de relação social e movimentos repetitivos, a gente vai enquadrar ela nesse diagnóstico do autismo. Uma outra coisa importante também é que normalmente o diagnóstico do autismo também é fechado a partir dos 3 anos. Isso não quer dizer que as crianças também não entrem em terapia antes disso, elas devem entrar em terapia antes disso, mas normalmente é a partir dos 3 anos que se fecha o diagnóstico. E agora vamos lá para o nosso quarto e último distúrbio da comunicação, que a gente vai falar um pouquinho. É o transtorno pragmático social. O transtorno pragmático social, antes ele era enquadrado dentro do espectro do autismo. Hoje ele não faz mais parte, ele é um transtorno específico, já descrito nos manuais diagnósticos, e ele tem a característica muito próxima do autismo, mas ele não tem movimentos repetitivos e restritos. É uma criança que tem dificuldade de interação social, uma criança que tem dificuldades específicas pragmáticas, específicas de uso funcional, da forma como ela vai usar essa comunicação, a forma de interagir com o outro. Ela tem essas dificuldades, mas ela não tem movimentos com o corpo, movimentos ritualizados e questões específicas como tem no autismo. Então, é isso que eu tinha para falar hoje, um pouquinho sobre os distúrbios da comunicação. Espero ter ajudado vocês a direcionar um pouco mais o olhar para as dificuldades, para o atraso que vocês estão notando no seu filho, no seu aluno e no que você percebeu com as crianças que você acompanha. Então, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e logo teremos novos conteúdos.